No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 38, diz: Jesus entrou num barco, fez a travessia e chegou à sua cidade. Apresentaram-lhe um paralítico deitado numa cama. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas, porém, começaram a se dizer: Este homem blasfema. Conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus disse: Por que estáis pensando coisas más em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Ele levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e deu glória a Deus por haver dado tal poder aos homens. Partindo dali, Jesus viu um homem de nome Mateus, sentado junto ao balcão da coletoria, e lhe disse: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, enquanto estava em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram com Jesus e os discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come junto com cobradores de impostos e pecadores? E ele que os ouvira respondeu-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Ide e aprendei o que significam as palavras: Quero misericórdia e não sacrifícios. Porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então se aproximaram os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência e teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: Por acaso os amigos do noivo podem ficar tristes enquanto o noivo estiver com eles? Mas virão os dias em que o noivo lhe será tirado. Então naqueles dias jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica pior. Tampouco se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, o vinho escorre e os odres se perdem. Mas coloca-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto assim lhes falava, aproximou-se um chefe de sinagoga e, prostrado diante dele, disse-lhe: Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e viverá. Jesus se levantou e o seguiu com os discípulos. Nisso, uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia achegou-se por trás e lhe tocou a borda do manto, pois ela pensava: se eu ao menos tocar o manto dele, ficarei curado. Jesus virou-se e, vendo-a, disse: Filha, tem confiança, a tua fé te curou. E naquele momento a mulher ficou curada.
Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga, viu os flautistas e a multidão em rebuliço, e disse: Retirai-vos, pois a menina não está morta, ela está dormindo. Eles riam-se dele. Depois de fazer sair a multidão, Jesus entrou, tomou a mão da menina e ela se levantou. E a notícia espalhou-se por toda aquela terra. Ao sair Jesus dali, 2 cegos o seguiam gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes disse: Credes que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos dele enquanto dizia: E vos seja feito conforme a vossa fé. E os olhos dele se abriram. Em tom severo eles o avisou: Cuidai que ninguém o saiba. Mas saindo dali, eles espalharam sua fama por toda a região. Tendo saído os 2 cegos, apresentaram a Jesus um mudo endemoniado. Ele expulsou o demônio e o mudo começou a falar. O povo admirado dizia: Nunca se viu isso em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo poder dos chefes dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade e doença. Vendo o povo, sentiu compaixão dele, porque estava cansado e abatido, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.